Olá, amigos! Hoje eu quero falar com você sobre segurança. É seguro viajar para Israel? Essa é a pergunta que mais nos fazem aqui na Caprice. Recebemos por WhatsApp, e-mail, pergunta, telefonemas. As pessoas querem saber sobre segurança em Israel para turistas. Então eu resolvi gravar esse vídeo para comentar sobre este tema. Nós temos grupos aí para vários locais do mundo: Marrocos, Egito, Israel, Jordânia, Turquia, Grécia, toda a Europa, enfim. Mas hoje eu vou falar sobre Israel. É seguro viajar para Israel? Digo isso porque há uma semana atrás teve um atentado em Israel, e quando tem um atentado em Israel, sempre surgem essas perguntas. E eu tenho um bom conhecimento, já estive em Israel sobre esse tema, já estive em Israel por 137 vezes, eu tenho 10 passaportes aqui. Antigamente Israel carimbava os passaportes, portanto nós temos como contar os selos que eu tenho de entrada em Israel, né, os carimbos de entrada em Israel, e mais os papeizinhos que eles dão hoje, porque hoje não carimba mais o passaporte, dão papeizinhos. Então eu tenho 137 entradas em Israel. Conheço bem o assunto segurança em Israel há 25 anos. Eu quero ver com você uma página aqui do Jerusalém Post, um jornal que eu assino de Jerusalém para ficar bem antenado com as notícias sobre Israel o tempo todo. Vamos lá, então aqui eu tenho a matéria de 7 mortes e 3 feridos em um massacre em uma sinagoga de Jerusalém. E o Netanyahu, primeiro-ministro, pede aos cidadãos que não façam justiça com as próprias mãos. Para isso temos a polícia e o exército. Então aqui ele segue. Temos aqui a imagem, né, desse dia, foi na semana passada, e aqui segue o texto. No pior ataque violento que Israel conheceu em anos, 7 pessoas foram mortas em um ataque a tiros numa sinagoga no um bairro que eu conheço aqui, em Jerusalém, na noite de sexta-feira. O cara tinha 21 anos, morava a leste de Jerusalém, chegou do lado de fora de uma sinagoga e abriu fogo. Ele foi morto depois por seguranças de Israel. É um fato lamentável, mas não único, né? Aqui está o que aconteceu. Então aqui está o Jerusalém Post falando sobre este atentado que teve em Jerusalém. E aqui fala que já há anos, deixa eu ver aqui onde fala a reportagem, não havia atentado em Israel. Deixa eu pegar aqui o ponto da matéria, onde fala exatamente. Aqui, ó. No pior ataque violento que Israel conheceu em anos, 7 pessoas morreram. É muito importante essa observação do próprio jornal israelense. Então, eu vou agora mostrar para você, aqui, deixa eu aumentar a tela, fazer um comentário sobre o que é a segurança em Israel. Eu vou a Israel, como já falei, há 25 anos. Israel recebe anualmente 4 milhões e 600 mil turistas, quase 5 milhões de turistas, até a pandemia, para um país que tem quase 10 milhões de habitantes. É muita gente visitando aquele pequeno país que é menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Então, 4 milhões de turistas e meio, 4 milhões e 600 mil turistas visitam Israel por ano. É muita gente, estrangeiros, dentro de um pequeno país. Sejam eles turistas ou peregrinos, que estão visitando Israel ao ano. Só brasileiros, olha só brasileiros são quase 90 mil, 80 mil e poucos, até antes da pandemia. No pós-pandemia já está voltando esse movimento novamente. Israel, esse ano, agora 2023, está simplesmente lotado e nós estamos com dificuldade de hotéis em Jerusalém e no Mar Morto, com dificuldade. E para o ano que vem, então, a previsão é uma dificuldade maior ainda de hotéis e guias também. Então, Israel está lotado de turistas nesse momento. Muito bem, se Israel recebe essa quantidade de turistas ao ano, e você nunca ouve falar que turistas foram em Israel, principalmente os brasileiros, esses 80 mil brasileiros que visitam Israel anualmente,
que teve qualquer tipo de problemas em Israel. Por que isso não acontece? Bem, um terrorista, um palestino terrorista, nem todos os palestinos são terroristas. Eu tenho grandes amigos palestinos em Israel, em Belém, em Jericó, em Jerusalém mesmo, tenho grandes amigos palestinos. Eles mesmos dizem isso. Gente, nem todos os palestinos são terroristas, são alguns poucos, mas que fazem grande barulho. Então, quando tem um atentado, sai na imprensa, sai no jornal, e a impressão que se tem é que está acontecendo em todas as ruas de Jerusalém ou de Tel Aviv estão com problemas. E não é bem assim. De 80 mil brasileiros ao longo destes anos, nós não temos notícias de brasileiros que tiveram qualquer tipo de problema em Israel. A não ser uma brasileira há 10 anos atrás, que foi ferida, sim, naquela época dos ataques à bomba, antes da construção do muro que separou parte da Palestina de Jerusalém, mas não era nem turista, ela era uma brasileira moradora de Jerusalém. Então, é muito seguro viajar por Israel. Por quê? Porque tem uma estrutura para o turismo em Israel que não prevê visitas a lugares, a enclaves perigosos, faixa de Gaza, Asdod, Asquelon, Samaria, Nábulos, Siquém. Estas regiões perigosas não é de destino turístico, não tem visitas nesses lugares. Então você fala, onde 4.600.000 pessoas andam em Israel sem problemas? Em todos os parques de Israel. O que é um parque de Israel? São lugares que são turísticos, mas não são bíblicos, como Massada, Qumran, foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto, Cesareia Marítima é um parque de Israel, mas não é bíblico. Então, esses parques de Israel, que é coordenado por Israel, todos os turistas circulam por esses lugares. E também circula, obviamente, nos lugares turísticos cristãos, nos lugares bíblicos. Quer seja em Jerusalém, Jericó, na Galiléia, em Cafarnaum, Montes Bem-aventurança, multiplicação dos pães e peixes. Em todo Nazaré, Caná da Galiléia, em todos esses lugares, hoje, por exemplo, estavam lotados de turistas estrangeiros. É muito seguro andar por Israel, porque viu a reportagem? O que a reportagem fala? Que há anos não acontecia um ataque desse. Morreu 6 ou 7 pessoas. Há anos, o próprio jornal de Israel deu essa informação. Porque as questões de segurança em Israel só têm melhorado com as medidas que eles têm tomado. Construção do muro, que separa a Palestina parte da Palestina de Israel e de Jerusalém. E outra coisa importantíssima é que um terrorista, ele sabe que ele não pode fazer nada com turistas e nem fazer uma bobagem em destino turístico, onde tem estrangeiros no mundo todo, porque é ruim para a causa deles, é ruim para a causa palestina que um turista que esteja em Israel saia ferido ou seja morto por uma questão deles. Eles querem atingir tão somente cidadãos israelenses, os judeus. Eles sabem, os palestinos, que mexer com turistas é dizer contra a causa deles. É por isso que, desde que Israel começou a receber um grande volume de turistas na década de 70, nunca houve um ataque contra turistas ou contra um turista. A não ser que esse a não ser que essa pessoa estrangeira mora em Israel e frequenta lugares que turistas não frequentam. Então, nesse sentido, é extremamente seguro andar por Israel. Eu digo o seguinte em minhas palestras pelo Brasil e não erro. Nos dias que você estará em Israel, seja lá 8 ou 10 dias, serão dias mais seguros do que se você estivesse aqui no Brasil, em qualquer cidade brasileira. Aqui sim nós temos um grande problema na segurança pública. Hoje você não tem mais segurança de sair de casa e parar com o carro com a janela aberta no semáforo na esquina da sua casa. Até no portão da sua casa, os bandidos já abordam você com arma em mão. Ou seja, eu não preciso lembrar de como está o problema da violência aqui no Brasil contra cidadãos brasileiros
de norte a sul do Brasil. E isso não acontece em Israel. Não tem assalto à mão armada. Ninguém vai te... Olha, eu faço isso em Jerusalém e em Tel Aviv, que são as duas maiores cidades. Eu sempre saio para jantar fora. Embora o jantar é incluso nos hotéis, mas eu sempre gosto de almoçar fora em Jerusalém. Eu tenho lá 3 lugares que eu gosto. Em Tel Aviv, eu vou sempre no deck 17. Eu volto para o hotel, geralmente a pé, porque Jerusalém não é muito grande, nem Tel Aviv. Eu gosto de andar. Volto meia-noite, 11 horas, 23 horas para o hotel a pé, sem nenhum tipo de problema. E ninguém me aconselha, olha, não volta a pé não, pega um táxi porque é perigoso. Não existe isso em Israel. A questão de segurança pública em Israel é muito boa, é um exemplo para o mundo. O que acontece, o que não é exemplo para o mundo, são estes casos que um maluco qualquer vai numa sinagoga, vai onde tem soldados israelenses, geralmente impostos de controle de polícia nas estradas ou em qualquer outro lugar, e ali ele faz um atentado. Está moda lá em Israel agora um palestino chegar perto de soldados israelenses e puxar uma faca, esfaquear e sair correndo, né? Porque o problema é entre eles, o turista lá não tem nada a ver com isso, por isso que esses anos todos nunca houve um problema com turistas, não brasileiros, europeus, americanos, em Israel. Por quê? Porque nós não somos o foco deles. E vou dizer outra coisa, a Palestina precisa de turistas, Belém precisa de turistas, vive de turistas. Jericó precisa de turistas, vive de turista. A parte árabe de Jerusalém, o setor árabe, precisa de turistas. São palestinos que vivem desses 4.600.000 pessoas que visitam Israel. Portanto, os próprios palestinos, que não são comerciantes, mas estão lá pensando em fazer um ataque qualquer em Israel, eles sabem que não pode afetar o comércio turístico para a Palestina. E todos os turistas que vão a Jerusalém visitam Belém, na Palestina, a igreja da Natividade, onde fica a manjedoura de Jesus, o nascimento de Jesus. Visitam o Jerusalém, no setor árabe, onde está o Santo Sepulcro, inclusive, o setor armênio, o setor árabe, adjunto um do outro. E eles sabem que não podem fazer nada contra turista, porque os próprios conterrâneos deles, que a maioria, 80% são comerciantes, estariam com dificuldade. Por estas razões, é seguro sim andar em Israel. O nosso ônibus em Israel, ou qualquer ônibus de turista em Israel, tem sempre um destino. Sai de Jerusalém e vai para lugares bíblicos. Sai de Jerusalém e vai para o Museu do Holocausto, o Museu do Livro, que são parques de Israel, vai para Jericó. E estes lugares não há problemas nenhum que você vai sofrer. Não existe isso. Ah, mas está caindo foguete em Israel. Na faixa de Gaza, no entorno da faixa de Gaza. Eu já fui em Israel em várias épocas, em épocas mais difíceis do que agora. Fomos, visitamos e voltamos. As nossas famílias aqui no Brasil, mas está acontecendo aí em Israel isso. E nós lá mesmo não víamos nada, não sentimos e nem ouvíamos nada. Agora, eu sempre vou repetir isto. Os dias que você vai estar no Brasil, em Israel, serão dias mais seguros do que se você estivesse aqui na sua casa, no Brasil. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, com 50, agora 45 mil assassinatos por ano no Brasil, e a estatística diz o seguinte, que de sexta, sábado, domingo, os assassinatos no Brasil aumentam, e 60% dos assassinatos no Brasil tem álcool envolvido. Sexta, sábado, domingo são os piores dias para assassinatos no Brasil. Então, nós temos aqui um nível de violência que, por segurança, é melhor viver em Israel. E muitos brasileiros com descendência israelense, judia, têm feito isso. Têm mudado para Israel há anos atrás. Foi até matéria da mídia brasileira, mudado para Israel por questão de maior segurança pessoal para ele. Então, se você está pensando em ir a Israel, eu digo para você, pode ir com confiança. Serão dias mais seguros lá do que se você estivesse aqui no Brasil. Basta você abrir os jornais na internet aí do Brasil, ver os programas, as notícias pela televisão, como que nós corremos riscos
diários. Eu estou aqui na Caprice agora, com o meu carro. Eu tenho um carro que é visado para assalto. Eu tenho uma Hilux. Estou até vendendo ela agora porque o nível de assaltos de Hilux no Brasil explodiu, né? E junto com o seguro dela que subiu por causa disso. Eu tenho aqui, ó, para mim sair na rua aqui, primeiro eu olho as câmeras. Dou uma olhada se não tem movimento estranho, se não tem gente parado dentro de carro, estacionado, mas dentro do carro, se não tem gente parado na rua, para sair rapidinho no portão, fechar no portão eletrônico e ir embora. É esse estresse que nós vivemos no Brasil. Pode fazer a sua viagem para Israel com segurança. Você jamais vai ter qualquer momento em Israel que você vai dizer, puxa, que medo, o que é isso? Isso não vai ter, porque você, eu e todos que visitam Israel, 4.600.000 turistas, não é o foco dessa gente. Ok? Vá com segurança, vá tranquila.